Olá, olá, Vexivas, tudo bem? Couto na área, trazendo aqui para vocês agora a nossa botânica, a nossa biologia 3D, apostila 3, né? E vamos pular lá para a aula 9. Galera, nós estamos dando sequência aos estudos, tá? Nós havíamos recentemente terminado toda a parte de histologia vegetal, toda a parte dos tecidos, né? Com os meristemas e os tecidos adultos. E agora a gente está seguindo o nosso caminho ali, trabalhando com os órgãos vegetais. O que nós devemos saber dos órgãos? A planta apresenta 6 órgãos. São eles: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Nós estamos no caule. O caule com a raiz e as folhas formam os órgãos vegetativos da plantinha. Então, órgãos vegetativos, raiz, caule e folha. Tá aí os outros 3. Flor, fruto e semente são órgãos reprodutivos, beleza? Então, o que eu quero que vocês saibam? Bem, olhando aqui a nossa imagem, né, a nossa abertura de aula, você pode verificar que o caule ele tem uma importante função. Ele é um meio de ligação entre a parte aérea das folhas, que promovem toda a fotossíntese, e aquela parte de absorção, que são as raízes. Então, o caule liga raízes com folhas. Para isso, nós sabemos então que ele é um órgão vegetativo, na maioria dos casos aéreo, pode ou não ter clorofila. O seu crescimento ocorre de uma maneira indeterminada porque ele possui meristemas, galera. Então, dependendo do estímulo, o meristema faz crescer. E ele cresce em direção à luz, por isso que o fototropismo é positivo. Quando cresce a favor do estímulo, neste caso luz, então é um crescimento positivo, ok? Da onde veio este caule? Bem, dentro da semente você tem um embriãozinho. Esse embrião ele apresenta algumas regiões, algumas porções que nós veremos lá na parte da semente. Então, o embrião apresenta uma região que irá dar origem à raiz, chamada radícula. E aqui você tem o caulículo. O caulículo é a parte do embrião que vai dar origem ao caule, ok? Como que é constituído esse caule? Bem, pessoal, antes da gente olhar essa parte de constituição, vamos lembrar o seguinte. Uma vez que o caule ele faz a ligação entre raiz e folha, que funções ele tem? Primeiro, o caule serve para sustentar o vegetal. Ele serve para fazer a condução, no caso com seus vasos, né, condutores de seiva, e em algumas situações você pode ter o caule fazendo reserva de substâncias. Sim, você pode até se alimentar de alguns caules específicos. Então, como que eu vou saber a constituição desse caule? Ele é sempre um padrão, tal? Não. O caule é constituído por 3 porções, galerinha. Os nós, o internó e a gema. Explicando, as gemas, conforme nós podemos olhar aqui na imagem, são regiões meristemáticas, são células meristemáticas, elas fabricam tecidos. O nó, conforme você pode observar aqui, é uma região da onde partem os ramos e as folhas, e até mesmo as flores. E a distância entre os nós, você vai ter o entrenó ou simplesmente internó, tá bom? Então, para ser caule, você tem que ter nó, internó e gema, tranquilão? Bem, quando você observa um vegetal, você pode observar o seu padrão de crescimento. E nisso nós dividimos eles em 2 momentos, né? 2 situações. Nós temos o crescimento monopodial. Galerinha, mono, podial vem de podos, que significa pés. É só lembrar de pseudópodos, lá da ameba, né? Falsos pés. Então, esse caso aqui vai apresentar para você uma plantinha com apenas uma gema apical, uma parte meristemática, uma porção meristemática na ponta, no ápice. Sendo assim, nesse vegetal você vai ter desenvolvimento apenas na extremidade. As suas laterais não terão nada. Já o crescimento simpodial, tá? Ele vai trazer para você um vegetal com ramificações. Então, monopodial, um eixo com uma
porção meristemática na extremidade. E o simpodial vai apresentar daí várias gemas laterais, ou seja, acontece ramificação. Tranquilão? Como que ocorre a classificação? Bem, pessoal, o padrão dos órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, ele segue sempre a mesma tendência, né? Vamos dizer o que é, para que serve, e a classificação vai dizer os vários tipos, no qual a gente se prende principalmente aos exemplos, tá? Então a primeira classificação vai trabalhar apenas com os caules aéreos. O que são caules aéreos? Aqueles caules que você pode observar acima do solo. Nesse caso aqui, o primeiro caso que trago para vocês é o caule do tipo tronco. É muito errado o pessoal generalizar, né? Plantou um feijão, nossa, olha o tronco do meu feijão, olha o tronco da minha margarida, né? Não sabe o que é. A pessoa acha que caule e tronco são a mesma coisa. Não. O tronco é um tipo de caule. O que caracteriza o tronco? Bem, pessoal, o tronco é classificado por uma planta com amplo crescimento secundário e crescimento simpodial. Então veja, crescimento secundário e simpodial. Nesse caso, engrossa e ramifica. Se o caule engrossar e ramificar, é tronco. Traduzindo, se você olhar um vegetal, olhar lá e dizer, nossa, olha que grande, grosso e duro, é tronco, galera. E tem que ramificar, hein? Então, engrossou, ramificou, é tronco. Tranquilão? Próximo tipo de vegetal com caule aéreo vem a haste. Aqui entra o teu feijão agora. Plantou o feijãozinho, tá crescendo bonitão. O que você vai ter ali, ó? Um caule verdinho e bem flexível, pouca lignina ali, pouca região enrijecida, ele é bem flexível. Nós falamos que ele é o contrário do tronco, tá? Ó, ele é verde e não engrossa. Tranquilo? Então, tronco, haste. Próximo grupinho. Estipe. Bem, estipe pode ser chamada também de estipete. Nesse caso, você vai ter aqui bem definido o crescimento monopodial, ok? Apenas uma região meristemática no ápice, sem ramificação. Esse caule é cilíndrico, tá? Pessoal, quando nós falamos ramificação, nós estamos falando da planta apresentar ramos. O que são ramos? Ramos é sinônimo para galho. Só que a gente não vai falar galho, nós somos vestibas, tá? E usamos o termo mais bonito, mais científico, que são ramos. Então o caule estipe, ele não tem ramos, é cilíndrico e você pode ver que ele é meio fibroso até, né? Então você pode classificar de diversas maneiras, assim, fique atento a sinônimos, por favor. Colmo, olha lá. O colmo é um caule bem interessante pelo seguinte, é visível nele a porção dos nós, que aqui estou mostrando para vocês, olha só, e da região dos internós. Então o colmo ele já revela isso ali, é muito fácil de você ver. Que exemplo nós teríamos para colmo? Bem, aí nós temos o bambu e a cana-de-açúcar, tá? O que você deve saber além disso que eu falei, que o colmo apresenta nó e internó? No caso, você tem o bambu, que ele não tem reserva dentro, nós chamamos então de colmo oco, e nós temos a cana-de-açúcar que apresenta um acúmulo de açúcar lá dentro, né? Então ele é um colmo cheio. Então o caule do tipo colmo tem nó, internó e gema, ele pode ser oco, sem reserva, ou cheio com reserva, que é o caso da cana-de-açúcar. Tranquilo? Volúvel. Olha esse caule aqui, galerinha. Esse caule é muito interessante. Ele é um caule pesado, porém fraco. Quando ele começa a se desenvolver rente ao solo, ele precisa achar um local
para ele poder se fixar e se elevar para ganhar luz, para ganhar mais luz e fazer fotossíntese. Então é comum este caule, eu estou falando de caule, tá? Não é o ramo do caule, é o caule ele inteiro. Ele se enrola em um suporte para ganhar mais luz e poder chegar num estado parecido com esse, tá bom? Então caule volúvel, caule pesado, caule fraco, tá? Mas ele precisa de um suporte, né? Porque sozinho ele não consegue se elevar, ele não tem toda essa praticidade, ok? Caule sarmentoso. Nesse caso aqui, os sarmentosos eles vão usar alguns artifícios, né? Ao invés do caule se prender num anteparo, ele usa ou uma raiz grampiforme, lá da aula passada, né? Aquela raiz adesiva, ou ele vai usar gavinhas, que nós vamos ver daqui a pouquinho já no final da aula. Gavinhas são ramos de modificações, que aqui estão elas, olha só. Então ele usa essas gavinhas para se enrolar e ficar fixo, como é o caso do chuchu, do maracujá, ok? Não se esqueça, volúvel é o caule, sarmentoso usa outros artifícios, tá? O caule está ali, mas ele usa outros artifícios para se prender. Pode ser uma raiz ou um ramo. Partindo agora para os caules rastejantes, aqueles caules que ficam rente ao solo, tá? Couto, o sarmentoso, o volúvel não seriam rastejantes? Não, porque eles não conseguem se desenvolver em sua plenitude, beleza? Então, o caule rastejante. Galera, você vai ter aqui o exemplo do estolho ou estolão. O que acontece com o estolho ou estolão? Essa plantinha, como é o exemplo nosso morango, quando cresce, o seu peso derruba a plantinha para o lado. Quando essa plantinha cai para o lado, ela emite raízes. Agora eu te pergunto, para ser caule a planta tem que ter 3 coisas: nó, internó e gema. Se a planta tem nó, internó e gema, quando esse caule toca o solo, as gemas, que são meristemas, permitem que ela fabrique tecidos. Assim, o que vai rolar aqui? Ele vai enraizar e vai criar uma nova plantinha do lado. Uma pergunta interessante. E se porventura eu cortar o estolho aqui, essa planta morre? A resposta é não. Então veja aqui, ó. A planta original está aqui, emitiu o estolão tocou no chão e criou a raiz. Se eu cortar aqui, morre? Não. Porque essa nova planta aqui já tem sua raiz, já tem suas folhas para sobreviver, ela fica independente. Só que veja, era a mesma planta, tem o mesmo material genético aqui. Isto aqui é um claro exemplo de clonagem vegetal, tá bom? Ah, vou fazer uma muda. Parabéns, você está fazendo um clone, tá? Então, estolho ou estolão, caule que ao tocar o solo emite raiz, beleza? Caules subterrâneos. Bem, agora os caules ficam enterrados. O primeiro caso a ser estudado é o caule do tipo rizoma. Bem, nesse caso aqui, esse caule ele tem uma capacidade de emitir raízes adventícias, tá? E ele joga os seus, entre aspas, galhos, ramos para fora do solo. Então nós temos o exemplo ali dessa plantinha conhecida como samambaia. Lembra da samambaia? Samambaia é uma pteridófita, tá? Samambaia, venca, xaxim, cavalinha. Essa pteridófita, quando você tem ela num vaso, se porventura você tiver na sua casa aí, observe. Você só vê folhas, galera. Somente as folhas estão fora do solo. O seu caule está enterrado. Então muitas pessoas confundem toda a folha com caule, não é bem assim que funciona. Outro exemplo divertido é a bananeira. Geralmente as pessoas têm, quando observam uma bananeira, né? No terreno, por exemplo, vem 3, 4, 5 bananeiras. E falam, vou cortar uma para ficar com poucas. Na verdade, quando a pessoa corta a bananeira, ela está cortando essa parte externa ao solo, que se você já viu cortada, isso aqui nada mais é que um monte de folhas.
A bananeira é formada por um monte de folhas bem enroladinhas, bem espremidinhas, a parte visível. A outra parte é o caule rizoma que está enterrado. Sendo assim, se você quiser se livrar de uma bananeira, você precisa desenterrá-la. Cortar as suas folhas não vai resolver muita coisa, ok? Em algumas situações, né, você vai ver exemplos, já caiu até no Enem, de bananeiras que são usadas para limpeza de fossas. Quando a pessoa tem uma fossa, eles plantam esse caule rizoma ao redor, ele começa a absorver aquela matéria orgânica, né? Aí cresce aquela bananeira vistosa, com uns frutos bem interessantes, né? Bem, tome cuidado com a origem dela. Tubérculo. Bem, galera, fica esperto aqui. Tubérculo é um ramo subterrâneo que acumula reserva. Como assim? Esse é um caule subterrâneo, tá? E alguns ramos dele começam a ter reserva de amido. Mas, Couto, então a batata inglesa, ela é um caule? Sim. Por que ela não é uma raiz? Bem, galera, existe uma raiz de reserva, que é a raiz tuberosa, que é o exemplo da cenoura, da beterraba, né? Rabanete, conforme havíamos falado na aula anterior. O tubérculo, a batata inglesa, é um caule pelo seguinte. Se você pegar uma batata e observar a sua superfície, você verá que ela não é lisa. Ela tem pequenas bolinhas. Só que eu tenho que ser repetitivo com você, infelizmente, né? Para ser caule tem que ter 3 coisas. Quais eram? Nó, internó e o último são as gemas. Então você pode muito bem fazer uma experiência bem interessante. Pegue uma batata na sua casa e esconda num lugar assim um pouco escuro, um lugar que não tenha muito acesso à luz. Por exemplo, atrás de um guarda-roupa, embaixo da sua cama. Tá? É uma experiência meio arriscada para você fazer, mas eu indico. E observe depois de um dia o que acontece com a batata. Então, quando você tem essa batata guardada, como ela é um caule, tem nó, internó e gema, as gemas começam a trabalhar ali. Essas gemas vão trabalhando de que maneira? Fabricando tecidos. Então, se você tem uma batata escondida num lugar escuro, essa planta precisa sobreviver e os meristemas vão criar meios para sobreviver. Eles vão começar a lançar brotos, vão começar a brotar em direção da pouca luz que tenha no ambiente. Então, o primeiro passo, ele emite brotos. Esses brotos vão ter folhas para começar a fazer sua fotossíntese, para ela ficar independente ali, não trabalhar apenas com a reserva que ela tem de amido. E se ela começar a fazer fotossíntese, ela está fazendo fotossíntese usando a reservinha de água que ela tem. Aí ela começa a emitir o quê? Raízes, galera. Pera aí, eu posso fazer isso no meu quarto, então? Pode, mas faça escondido, tá? Então, se você colocar uma cebola de castigo, uma batata de castigo, o que você vai ter ali? As gemas, os meristemas, fabricando porções, fabricando brotos, fabricando raízes. Então, isso é a prova que a nossa batata inglesa é um caule. Ok, e a batata doce? Bem, a batata doce é uma raiz daí, beleza? Aqui entra o caso do gengibre também. Fechou, galera? Então, tubérculo é um ramo, pode ver que é um ramo, que guardou, né, muito amido, que faz reserva daí para a plantinha. Tranquilo? Bulbo, o caule do tipo bulbo ou o caule do tipo prato. Olha só, agora esse caule é bem interessante porque ele é bem pequenininho, ele parece um pratinho, tá? E ele tem uma função muito interessante, galera. Ele vai abrigar folhas especiais, que nós veremos na nossa próxima aula, tá? Os catáfilos. E essas folhas, elas precisam guardar, proteger gemas. Mais uma vez, aquela experiência, né? Eu acho que todos aqui já viram uma cebola brotando, né? Sai uma folhinha verdinha daqui. Por que a folha verdinha sai daqui? Porque tem um meristema lá dentro. E esse meristema está protegido pelas folhas especiais que são abrigadas por esse caule do tipo bulbo. Porém, nós temos 3 tipos de bulbo. Nós temos o bulbo tunicado, olha o nome, galera, ele está falando túnica, vestimenta, capa.
Então, esse é o exemplo da cebola. Temos os caules do tipo bulbo escamosos, em que porções são colocadas sobrepostas. Aí nós temos o exemplo do lírio. E temos o bulbo sólido, ou simplesmente cormo, tá? Aqui você vai ter o exemplo do açafrão, beleza? Então, quando falar de bulbo, você tem que saber que é um caule que abriga folhas especiais para proteção de gemas. Só fica esperto com o tipo de bulbo daí, tá? Tunicado, escamoso e sólido. O próprio nome ali já ajuda você a resolver, tranquilão? Caule aquático. Bem, pessoal, não é difícil, ele é bem dedutivo. Se você tem uma planta aquática, que adaptação esse caule precisa ter? Bem, nesse caso aqui você tem uma plantinha que o caule precisa deixar promover que essa planta tenha flutuação, precisa flutuar. Para uma planta flutuar, ela tem que ter um tecido específico. Olha lá a aula de histologia voltando para assombrar a gente. O tecido que permite que a planta flutue é um tecido de armazenamento, é um tecido que faz reserva de algumas coisinhas, né? O nome desse tecido é parênquima. Mas qual o tipo de parênquima? Aqui você tem um parênquima aerífero. Para flutuar, você tem que fazer reserva de ar. Flutuar, guarda ar. Então, o caule aquático, ele tem parênquima aerífero para a planta poder flutuar, ok? Bem, aqui agora nós vamos entrar nas modificações. Então, existem algumas situações que esses caules precisam se modificar ou simplesmente os seus ramos. Então, nós temos o primeiro caso aqui, ó. Os caules do tipo cladódio e suculentos, né? Ou suculentos. Cladódio ou suculento, pode usar os dois. Esses caules são muito interessantes, galera, porque eles recebem a capacidade de fazer fotossíntese. Geralmente a sua folha se modifica em outra coisa, que nós veremos que são os espinhos, e ele vai fazer daí todo esse processo de fotossíntese. Mas, concomitantemente, além da fotossíntese, ele vai fazer uma reservinha de água também lá nos parênquimas aquíferos, tá bom? Então, cladódio ou suculento é o caule que irá fazer a fotossíntese e também vai fazer uma reservinha de água ali, ok? Bem interessante. Caule alado. Cuidado, não é um caule que voa, né? Aqui você tem o exemplo da famosa plantinha chamada carqueja. Uma plantinha que a galera adora usar para fazer chás, né, diuréticos. O que é um chá diurético? É o chá que a pessoa toma visando emagrecer por causa da retenção de líquido. Tem que tomar cuidado, galera. Chá diurético só vai você fazer ter a perda de água que você ingeriu. Para você perder a água acumulada em tecidos, como dizem por aí, né, é indicado que você tenha uma dieta feita por um profissional e também acompanhe alguns exercícios físicos, tá? Não é um chazinho milagroso que vai fazer isso de uma vez só. O que tem esse caule alado? Galera, o caule alado é simplesmente um caule achatado, tá? Então você vê aqui como se fosse uma união de folha com caule, tá? Ele foi simplesmente achatado em uma única estrutura. Gavinha. Bem, pessoal, nós vimos isso agora há pouco. Gavinhas, tome cuidado, são ramos. O que são ramos, galera? Ramos são o que nós chamamos de galhos, tá? São extensões do caule. Só que nesse caso aqui, esses ramos, eles têm esse aspecto que parece uma molinha. Veja só a diferença deste para desse. O que esses ramos fazem? Eles auxiliam a planta a se sustentarem. Por quê? Esse formato aqui de mola permite que ele tenha maior tensão quando ele está segurando ele está em algum suporte, né? Então, se você puxar essa extremidade e essa, você arrebenta rapidinho. Mas se você puxar essa extremidade e essa, parece que ele distribui um pouco melhor o peso, sendo assim segura melhor. Então, que exemplos nós teremos aí? Teremos o exemplo chuchu, que é bem pesadinho, né? E até mesmo o maracujá. Tranquilo? Espinho. Pessoas, cuidado aqui, tá? Como a minha função é sempre fazer você relembrar, pensa comigo. Quando nós trabalhamos com os tecidos de revestimento,
nós trabalhamos lá com a parte da epiderme e nós trabalhamos com o anexo da epiderme chamado acúleo, tá? O acúleo tinha uma função de proteção e eu falava para você ficar esperto. Cuidado, acúleo não é espinho. Por quê? Porque o acúleo é uma projeção da epiderme, é uma camada unistratificada que segura ele. Já o espinho não, galera. O espinho pode ter duas origens. Quais são as origens? O espinho pode vir de caule, que é justamente o tema da nossa aula, ou ele pode vir da folha, quando uma folha se dobra, se enrola, aumentando sua densidade. Por que uma planta teria uma modificação de espinho para alguns ramos de caule? Bem, a planta faz isso, galera, geralmente em locais muito secos, e ela usa esse meio para ela não perder água. Ela diminui a sua superfície de contato, tá? Cria uma certa defesa para um agente externo e ela consegue ter a manutenção da vida como ela precisa, tá bom? Então fica esperto sempre com as origens, tá bom? Xilopódio, olha só, xilopódio. O xilopódio, galera, ele é um caule bem interessante porque ele vai fazer reserva de algumas substâncias, inclusive a água. Ele é muito lignificado para se proteger do calor, tá bom? E nesse caso eu quero que você guarde ele como sendo de cerrado, tá? Então se algum exercício jogar algum bioma para você lá apresentar cerrado, apresentar caule, tenha certeza que ele vai abordar aqui o xilopódio, beleza? Então veja como que ele fica aqui, é um aspecto bem interessante, parece uma enorme batata, né? Tome cuidado com a descrição do que o exercício vai te pedir, beleza? Vamos dar uma pequena treinadinha em alguns exercícios ali da nossa apostila, ok? Vamos lá? O exercício 9.8 do Rio Grande do Norte. O palmito Jussara é extraído do topo da palmeira Euterpe edulis martius, parente do açaí. Outrora, abundante em toda a Mata Atlântica. Para essa extração é realizado um corte que produz um único rolo de palmito e é responsável pela parada de crescimento e morte da árvore. Uma alternativa para a produção comercial de palmito é a pupunha, Bactris gaspis, Kunt, que além de ser mais fácil de cultivar, diferente da Jussara, é capaz de sobreviver à mutilação, que pesado, né? Fazendo brotar novos ramos. Essa limitação de sobrevivência da palmeira Jussara ao corte se explica por quê? Bem, pessoal, na retirada do palmito no interior do caule há comprometimento na condução da seiva. B. Nessa planta inexiste tecido de expansão celular, além daquele encontrado no ápice do caule. Em todas as palmeiras não há folhas, além daquelas localizadas no topo da planta. Nessa espécie, a ausência de gemas laterais não permite a formação de novos ramos. Pessoal, o palmito, ele nada mais é que meristema, tá bom? Então, nesse caso, quando você tira um tecido meristemático, você está comprometendo o crescimento da planta total. Então, nessa planta não tem um tecido de expansão celular, além daquele encontrado no ápice, porque os meristemas estão no ápice da plantinha, tá bom? Então, aqui, letra B. Próximo. Observe os caules abaixo, indicados pelas setas nas figuras A, B, C e D. O exercício 9.9. Galera, olha que interessante. Então isso aqui é um exercício muito comum. Inclusive tem uns aqui que a gente ilustrou na própria aula, né? Aqui você tem um caule em que você observa o nó e o internó. Essa figura está um pouquinho estranha, né? Mas você vê um caule principal e essas expansões laterais. Aqui você vê claramente um de reserva e aqui você vê aquele que precisa se enrolar. Então, quem nós temos aqui? Nós temos certeza absoluta que isso aqui é um colmo, nós temos certeza absoluta que isso aqui é um tubérculo e nós temos certeza absoluta que isso aqui é um caule volúvel. Esse aqui ficou estranho, mas de acordo com as nossas opções, ou é rizoma ou é haste. Mas se você olhar esse caule principal, ele tem pequenas raízes aqui que indica que ele estava enterrado. Isso aqui são ramos que brotaram. Então nós ficamos com o rizoma. 9.9, letra E, ok? Observe bastante, sempre guarde os exemplos, fechou? 9.10 da Unicentro.
O conjunto de processos e eventos que levam um organismo multicelular a atingir o tamanho e a forma típica da espécie constitui o desenvolvimento. Na maioria das plantas vasculares, o desenvolvimento origina um organismo constituído por 3 partes básicas: raiz, folhas e caule. Isso aqui são os órgãos vegetativos, tá? Não se esqueça disso. Com base nos conhecimentos sobre raiz, caule e folhas de uma típica angiosperma, é correto afirmar: a coifa é a extremidade da raiz composta por hidatódios em sua epiderme, o que lhe confere uma consistência gelatinosa com função de proteção do meristema fundamental. Galera, hidatódios são estômatos aquíferos, eles eliminam água da seiva bruta lá na folha, não tem nada a ver com coifa que está na raiz. Letra A, falsa. B. Rizomas são caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas. E quando o material é acumulado em certas regiões do rizoma, se formam tubérculos. Sim, porque o rizoma é subterrâneo e o tubérculo é um ramo, perfeito? Como na batata inglesa. Perfeitinho. Letra B, ok. C. O sistema radicular pivotante. Pivotante, galera, é aquele eixo principal, tá? De raiz axial. Típico das monocotiledôneas. Falso. Monocotiledônea tem raiz fasciculada ou cabeleira, sem eixo principal, raízes pequenininhas. Então, letra C errada aqui já no começo. D. Estômatos são pelos presentes na epiderme. Não. Estômatos são 2 células chamadas células guarda que fazem trocas gasosas. Não são pelos. Falso. E. Acúlios são folhas modificadas resistentes que possuem ponta afiada. Não. Acúlios são diferenciações da epiderme, tá? Essas folhas modificadas resistentes seriam os espinhos. O exercício tentou te confundir aqui. Então, 9.10, ficamos com a letra B. 9.14. No que se refere à morfologia do caule, podemos afirmar corretamente. Bem, caule do tipo rizoma tem crescimento subterrâneo. Acabamos de ver no exercício anterior, certo? A haste é o caule típico de plantas herbáceas. Sim, a haste é o caule verde, flexível. A estipe apresenta-se cilíndrico, com nó e entrenó bem definido. Não, é o colmo que é assim, tá? O colmo apresenta copa apenas no ápice. A copa que ele está dizendo é a região meristemática, ali as pontinhas, né? Se você lembrar de um bambu, você vai ver que ele ramifica para o ladinho um pouquinho ali e ele vai ter meristema, então falso. O tubérculo é um caule aéreo rico em água. Não, o tubérculo é um caule subterrâneo rico em amido. Então vamos ficar com a número 1 e a número 2 aqui. 9.15. As plantas apresentam diferentes sistemas caulinares. A coluna da esquerda, abaixo, relaciona tipos de caules. A da direita, exemplos de plantas. Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. Bem, pessoal, ele quer da direita para a esquerda. Bananeira. O que é a bananeira? A bananeira é um caule subterrâneo, lembra? Caule subterrâneo, você tem só tem duas opções, né? Rizoma ou tubérculo, pelo que você lembra, mas aqui ele está te dando apenas rizoma. Então, número 3. O bambu é aquele caule que tem a divisão de nó e internó, que é o colmo. Então, aqui, 3, 4. O butiá. Butiá lembra muito uma palmeira, né, galera? Nesse caso, estipe. Então, número 6 aqui. E para finalizar, o cacto, que é aquele caule que faz fotossíntese, tá bom? Nós teremos aqui o cladódio. Então, teremos 3, 4, 6 e 5, letra E. Finalizando aqui, nós temos o exercício 9.18. Bem, geralmente, caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas denominados tubérculos são confundidos como sendo raízes tuberosas, que também acumulam reserva de amido. Um caso típico desse equívoco seria o de classificar a batata inglesa como raiz tuberosa. Qual das alternativas apresenta uma característica que diferencia um tubérculo de uma raiz tuberosa? Galera, tubérculo é caule. Caule tem nó, internó e gema.
Então, nesse caso, o tubérculo possui pelos absorventes? Não. A raiz tuberosa possui gema. A raiz não tem gema. Falso. O tubérculo possui coifa. Não, galera. Coifa é coisa de raiz. Falso. A raiz tuberosa possui gemas apicais para desenvolver novas raízes. Raiz não possui gema. Gema é coisa de caule. Letra E. O tubérculo possui gemas laterais para desenvolver ramos e folhas. Sim, letra E. 9.18, letra E. Galerinha, ficamos por aqui essa aula sobre caule, tá? Dá uma olhadinha, não esquece desses principais pontos, tá? Para ser caule tem que ter nó, internó e gema. Lembre das funções do caule, tá? Para que ele serve, tipo de crescimento e classificação. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, estamos aí. Abraços e bom estudo a todos. Tchau!